do Evangelho de Marcos, versículo 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados, e não sabia o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar, meus irmãos. Pai, eis aqui a tua palavra. Eis aqui o relato do teu pavor e da tua angústia. Eis aqui os momentos de terror que passara o Senhor. Fala ao nosso coração, que o Espírito Santo possa nos edificar, nos converter, trazer a verdade através da exposição da tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda em nome de Jesus. Meus irmãos, o que falar depois de um momento tão pessoal? Eu não poderia falar e voltar a ministrar algo tão substancial dentro do caráter do sofrimento. Dentro da densidade do que é sofrer. E Jesus, sem sombra de dúvidas, como diz em Isaías, ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E é sobre este homem de dores, que sabe o que é o sofrimento, que estava ali na festa da Páscoa, já tinha ceado com seus 11 discípulos, porque Judas não estava presente, se dirige ao Getsêmani para orar. Getsêmani, um jardim, era um lugar comum onde Jesus se retirava para ter suas orações, um lugar que ele ficava sozinho
e ali ele buscava a Deus. E ele chama os seus discípulos, porque estava chegando o momento, estava chegando a hora do Senhor. Hora profetizada por 1000 anos, hora profetizada por todos os profetas. Entenda que nós estamos vivendo o cumprimento profético onde Deus enviou seu Filho, onde desde Gênesis a Malaquias, todas as profecias, todas as obras que o Senhor fez, todas as sombras, tudo apontando para Jesus, onde Deus enviaria o Cordeiro, onde Deus sacrificaria o seu próprio Filho. E observe que isto não era algo simples dentro da humanidade de Jesus, porque a história, o mundo, o tempo, tudo estava agora dependendo deste penúltimo momento onde o Senhor ainda estava livre, onde ninguém tinha posto as mãos sobre ele, onde Jesus ainda estava com os seus discípulos, depois de ter operado milagres, depois de ter expulsado demônios, depois de ter evangelizado, de ter dado vista aos cegos, de ter feito coxos andarem, depois de ter alimentado os famintos, depois de ter pregado as bem-aventuranças, doutrinado, ensinado, chega o momento, o clímax, um momento singular do ministério e vida de nosso Senhor. Chega o momento, não era um momento, mas é o momento aonde estava em jogo toda a história da humanidade, aonde tudo dependia deste homem. A obra redentiva de Deus, o propósito eterno de Deus, estava sobre as costas de Jesus. E Jesus, ele reúne os seus discípulos. Versículo 32. Foram a um lugar chamado Getsemane. Getsemane quer dizer lugar da prensa. A ideia é um lugar de prensa, porque nesse jardim havia muitas oliveiras e tem essa relação. Chegados ali, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui que eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Os comentaristas falam que ele deixou 8 dos seus discípulos no início do jardim, e mais para dentro do jardim, na parte mais central, mais solitária, ele leva consigo a Pedro, Tiago e João. Possivelmente os líderes do grupo, os mais notados, e ele leva os seus 3 discípulos, a quem ele tinha talvez mais relação, mais confiança, e ele está ali com seus 3 discípulos. E como o tema da mensagem é o pavor e a angústia de Cristo, com base no próprio texto que eu extraí do versículo 33, ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus agora começa com o sentimento. As emoções de Jesus agora começam a se descompensar. Jesus começa a ter agora uma angústia indizível. Jesus passa a ter agora um pavor indizível. Nenhum outro, nem Jó, nenhum personagem bíblico
desfrutou de tal nível de angústia. Lucas vai narrar que Jesus começa a suar devido a esta angústia, devido a este pavor, um suor como gotas de sangue. Jesus passa agora a ter um pavor, porque estava chegando a hora onde todo o propósito de tudo que se existe dentro do visível e dentro do invisível dependiam. A história da humanidade, o curso da humanidade, o curso do sistema solar terráqueo, tudo estava agora dependendo do Senhor. Inclusive você e eu que estamos aqui. Ele estava com angústia e pavor. E ele diz para os discípulos no versículo 34: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus tem pavor. Jesus tem angústia. E Jesus agora é tomado de uma tristeza tão absurda que um comentarista que eu li disse que ele poderia ter morrido somente aqui. Tal nível de tristeza. A minha alma está triste até a morte. Nós já sentimos angústias. Nós já sentimos pavor. E nós já sentimos tristeza. E não é bom. Mas este pavor e esta angústia é singular. Então, o primeiro momento de Jesus que nós vemos é o seu conflito interno, as suas emoções, a sua tristeza, a sua dor interna. Jesus começa a ser demolido por dentro, antes que tocassem em um só fio dos seus cabelos, antes que os chicotes tocassem em suas costas, antes que ele fosse esbofeteado, Jesus começa a ser demolido por dentro, onde a sua alma, as suas emoções começam a serem destruídas. E ele começa a transpirar. Possivelmente taquicardia, possivelmente falta de ar. A primeira batalha de Cristo, a primeira luta do Senhor foi contra as suas próprias emoções. Meu irmão, minha irmã, amemos a Cristo mais do que a gente ama. Adoremos a Jesus mais do que a gente adora. Porque este Senhor, note que Jesus, o homem Jesus, que já estava num estado de humilhação. A humilhação de Cristo não se deu quando ele foi chicoteado, mas se deu quando ele encarnou, se fez carne. E ele estava agora triste, apavorado e angustiado. E ele vai fazer o que ele poderia fazer: orar.
E para nós adiantarmos, ele vai orar por 3 vezes. E nas 3 vezes que o Senhor está orando, que ele pede para os seus 3 amigos vigiar com ele, para que os seus amigos lhe dessem suporte, que os discípulos pudessem auxiliá-lo, que os discípulos pudessem ser companheiro com ele naquela batalha interna. A primeira batalha de Cristo era dele mesmo, era dentro dele. E as 3 vezes, nós conhecemos a narrativa do texto, eles estão dormindo. E o pavor e a angústia de Cristo e a tristeza de Cristo não puderam ser consoladas pelos homens, porque os seus amigos estavam dormindo. Ele não pôde encontrar amparo. Ele não pôde encontrar aquele braço amigo, aquele ombro. Ele não pôde encontrar naquele momento. Ele estava só, em oração com o Pai. E ele orava e ele encontrava os discípulos, depois ele voltava e ele orava. Observe que nós podemos perceber o quão Jesus estava agitado, porque uma hora ele orava, depois ele voltava, e pelo menos por 3 vezes ele vê aquele cenário de sono dos discípulos, e Jesus não pôde encontrar no seu grupo, Jesus não pôde encontrar com os seus amigos o amparo emocional. Mas Lucas diz que Deus enviou um anjo para consolar o Senhor. Lucas diz que, na narrativa de Lucas, ele diz que Deus enviara um anjo, e o anjo consolava ao Senhor, porque ele estava precisando de consolo. Jesus estava, observe, angustiado, triste até a morte. Jesus estava apavorado, possivelmente trêmulo. E os seus discípulos, os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, não puderam lhe ser amparo. Então, na última vez, versículo 41. Veio pela 3ª vez e lhe disse: ainda dormis e repousais. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Ah, que versículo. Eu não sei se você conseguiu perceber. Nós geralmente só citamos o brado da cruz quando ele diz que está consumado. Mas aqui existe o primeiro brado, que é basta. Basta. Tem uma exclamação. Aquele processo de tristeza, de angústia e de pavor, o Senhor agora diz basta. E diz essa frase: chegou a hora. No relógio de Deus, estou falando de forma figurada, no relógio de Deus, os ponteiros deram a hora do Filho do Homem ser entregue. Na história da humanidade, desde Adão
Abraão, Isaac, Jacó, José, desde o início de tudo, haja luz e houve luz, quando a terra era sem forma e vazia, desde o nada, quando Deus fez a sua criação, desde o propósito eterno de Deus, agora chegou a hora, chegou o momento, não é um relógio cronológico, mas o momento para o qual ele foi destinado, porque Deus amou o mundo e deu Jesus veio, tomou forma de servo, e de figura abrindo mão, e ele disse: chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores. A angústia, a tristeza de Cristo e o seu pavor. E ele vai. E nesse momento que ele diz que o Filho do Homem será entregue, a consciência de quem era Deus para ele estava clara: é o Filho do Homem. A sua consciência, a sua filiação estava clara. E sabe o que vai acontecer na mão dos pecadores? A primeira coisa que acontece com Jesus na mão dos pecadores é que Judas, observe no versículo 43, e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. Valorize essa frase, um dos 12. Poderia ter colocado aqui, o traidor. Não, um dos 12. Um dos 12, aquele que fazia parte do grupo. E com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Um grupo formado, turba é um grupo formado para poder prendê-lo. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Meus irmãos, quando Jesus cai na mão dos pecadores, a primeira coisa que ele lida é com a traição de um dos 12. Para quem estava angustiado, para quem estava triste, para quem estava em pavor, ele lida agora com a traição de Judas, aquele a quem ele lavou os pés, aquele que por 3 anos conviveu com ele, andou com ele, foi ensinado. Eu não quero entrar no aspecto que estava predito, profetizado sobre o filho da perdição. Eu estou entrando no aspecto relacional, onde Cristo estava sendo traído por um dos 12, por um daqueles que estavam com ele, que comiam à mesa com ele. Versículo 49. Todos os dias estavam convosco no templo ensinando, e não me prendeste, contudo é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Agora, quando Jesus é preso, diz o texto, deixando-o abandonado, os 11 foram embora e Jesus é deixado. Não mais agora só Judas como um traidor, mas agora os seus amigos, aqueles a quem ele ensinou, quando viram que
que não dava mais, que o Senhor tinha sido preso, os 11, os 3 que estavam com ele, os 11 que viram os outros que estavam ali, deixaram o Senhor, deixando-o, todos fugiram. Jesus ficou sozinho na mão dos pecadores. E aqui começa uma série. Jesus é levado para o Sinédrio, para Caifás, e começam a levantar contra Jesus falso testemunho. Começam a levantar, tentar incriminar a Jesus. E começa a fazer todo um esquema. Note que eles estavam na Páscoa, que eles estavam vivendo um período de Páscoa e não poderia ter pena de morte no período pascual. Jesus, junto com este grupo, com o Sinédrio, com Caifás, com Anás, com Pilatos, que vai aparecer aqui, eles fazem toda uma trama para condenarem a Jesus. O Sinédrio condena Jesus, Pilatos sentencia a Jesus, e os soldados executam a decisão de crucificar a Cristo. E Cristo está ali agora, debaixo de decisões fraudulentas. Veja no versículo 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Jesus começa agora a ser esbofeteado, cuspido, zombado e humilhado. E Jesus estava ali, na sua luta, no seu sofrimento, na sua angústia. Veja no capítulo 15. Versículo 16. Depois que Jesus entrega aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lá puseram na cabeça. Observe isso. E saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Dava-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiram nele. E pondo-se de joelhos, o adoravam. Trocaram a roupa do Senhor. Colocaram uma roupa como se fosse de um rei.
colocaram um caniço em sua mão, como se fosse um cetro, porque todo rei tinha um cetro. Mas aqui fala que eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. A crueldade destes soldados. E depois que eles colocaram o espinho, a coroa de espinho na cabeça de Cristo, no versículo 19, davam-lhe aonde? Na cabeça, para que os espinhos pudessem penetrar mais e mais na cabeça de nosso Senhor. E pela segunda vez, Jesus é cuspiram, se ajoelharam diante dele e o adoravam, ridicularizando, blasfemando, porque Jesus fora entregue na mão dos pecadores. Quando a gente ver um relato como este, meu irmão e minha irmã, que Jesus estava angustiado triste até a morte, angustiado, estava em pavor, traído por Judas, negado por Pedro, cuspido, zombado. O que esta simples mensagem traz ao seu coração? Quando nós vemos isto, Jesus não estava apenas em um aspecto físico, mas Jesus estava recebendo o cálice da ira de Deus. Jesus estava como um cordeiro mudo, sendo levado para os seus tosqueadores. A crueldade romana o que é a mensagem do Evangelho de Jesus, quando Cristo ele encarna e toma esta forma, para que na cruz ele foi conduzido e lhe deram uma bebida misturada e ele não quis tomar daquela bebida. Os comentaristas falam que ele não quis tomar a bebida para que ele não pudesse ser entorpecido, porque ele precisava estar lúcido. E para estar lúcido ele tinha que continuar sentindo dores. As escolhas de Cristo sempre foram difíceis para ele mesmo. O que este Jesus que encarnou tem feito e tem sido como referência para mim e para você? Porque, meu irmão, minha irmã, nós sofremos. Sim, nós temos doenças, nós sofremos na nossa alma, nós sofremos por desemprego, nós somos sentenciados, nós podemos morrer a qualquer momento. Mas nada disso é maior do que a obra que Deus se fez carne, foi humilhado, cuspido, esbofeteado, para que pudesse, na cruz do Calvário, ele disse: quando eu for pendurado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. E todos, pois, quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus, ele vai na cruz do Calvário e cumpre o propósito eterno de ser punido, como diz em Isaías:
Ele foi moído, traspassado por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele assume esta forma, ele assume o castigo, e Deus, em seu propósito eterno, castiga, e Jesus é moído, Jesus é esmagado, Jesus é trucidado naquela cruz. Jesus foi moralmente, foi vexatório, como diz Hebreus, a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, o pavor da cruz. Há relatos históricos que todos tinham medo da sentença de cruz, todos, porque estar numa cruz era insuportável as dores. Primeiro que onde se entravam os cravos, se inchava, e a dor era insuportável. A posição do corpo não permitia uma respiração boa, então até para respirar era um esforço muito grande. Uma dor de cabeça incrível, uma dor de cabeça absurda para aqueles que estavam, porque eles estavam sangrando, sentiam muita sede. Por isso que Jesus fala: tenham sede. Os tendões, as dores, e Jesus estava ali. Jesus estava ali, no nosso lugar. Isso é constrangedor. Os socos e os cuspes e a zombaria não eram porque ele merecia, é porque nós é quem merecíamos tudo isto. E o Senhor, Ele disse: o Filho do Homem será entregue. Eu dou a minha própria vida. Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E na morte de Cristo, na sua entrega, na sua humilhação. Não é culto de ceia hoje, irmãos. Não é culto de Páscoa. Mas é a mensagem do Evangelho. Jesus, nós precisamos nos arrepender e voltar ao Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Nossos filhos não serão salvos sem este Evangelho. Não existe fórmula mágica. Eu e você, nós não seremos salvos sem o Evangelho de Jesus. Não existe fórmula, não existe ninguém que detenha esta obra. E Jesus, na cruz do Calvário, por volta da hora 9, Ele rendeu o seu espírito. Ele parte para cumprir a história da redenção, para que hoje, 7 de agosto de 2022, pudesse estar debaixo da autoridade. Quando Ele disse: é chegada a hora. Quando Ele falou que é chegada a hora, há 2000 anos atrás, é para validar essa hora. São 19h38 do ano 2022. O ano 2022 de 19h38 da noite está validada porque Ele disse: é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. Para que eu e você, por causa de Jesus, por meio de Jesus,
pudéssemos, como Pedro diz em sua carta, bendito, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito, bendito, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, que nos fez nascer de novo, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. É por causa de Cristo. Tende um motivo e por grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, qualquer a luta que eu e você tiver, meu irmão, qualquer luta sempre será maior. De todas as vezes que eu e você formos tentados a sermos deprimidos, e eu falo com propriedade sobre isso, todas as vezes que eu e você formos tentados a olharmos para as nossas enfermidades, e eu falo com propriedade sobre isso, olhe para Cristo, olhe para Cristo na cruz, olhe para as cuspidas, olhe para os bufetes, olhe para a obra que Ele passou, olhe para o vexame, olhe para o escárnio, olhe para a palavra de Deus, que Deus suscitará um louvor no seu coração. Deus nos chama a olhar para o Senhor, para a sua obra e para a sua glória. Porque isto não é para nos entristecer, os que cremos, mas é para que o nosso coração transborde de gratidão, de louvor a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele, Paulo vai dizer em Colossenses, Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primogênito dentre os mortos, pois a Ele glórias. Oh, meus irmãos, por isso que em Apocalipse, João vai dizer, João que fugiu, vai escrever, porque ele comprou para Deus pelo seu sangue. Pelo seu sangue, Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, constituindo-nos reinos e sacerdotes. Pedro vai dizer em sua carta, porque nós somos o seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que tudo isso aconteceu? Porque chegou a hora do Senhor e Ele não se acovardou. E o primeiro brado foi: basta. Agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. E o resultado é este, e a igreja espalhada no mundo todo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu digo para você nessa noite, que este Jesus, este do Evangelho de Marcos, mude o nosso coração. Que o Espírito Santo transforme a nossa vida a tal ponto de termos a Cristo, que sofreu a angústia e o pavor, para que nós possamos adorá-lo. E dizermos como Pedro disse, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Não temos para onde ir. E nós não vamos para um lugar. Nós vamos para uma pessoa.
Nós não buscamos lugares, nós buscamos uma pessoa, e o seu nome é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos nos arrepender, meus irmãos. Nós não podemos ser como Laodiceia, que o Senhor fica à porta. Nós precisamos nos aproximar deste Senhor. Entregar a nossa vida. Mas eu sou crente. Meus irmãos, eu estava no hospital, internado, sozinho. E eu fiz uma oração. Você pode até achar uma oração boba. Eu estava até falando para o pastor Adriano. E a minha oração foi: Senhor, se eu não sou nascido de novo, me faz nascer de novo. Vai que eu não sou. Vai que eu não sou. Me faz nascer de novo. Me salva. Porque nós vamos morrer, irmão. Mas se morrer sem Cristo. O pastor Adriano me falou algo antes e disse: só quem vai para o inferno vai saber o que é um sofrimento verdadeiro. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Meu irmão, talvez você não seja curado e nem eu. Talvez a gente vai morrer de câncer mesmo. Eu não sei quantas vezes eu vou pregar. Mas o reino de Deus, eu vou encerrar com esse versículo. O reino de Deus é semelhante a um homem que negociava com muitas pérolas. E ele, encontrando a pérola de grande valor, Mateus 13, 44, 45. E ele, encontrando a pérola de grande valor, ele vendeu todas as pérolas para ficar com a pérola. Jesus é a nossa pérola. Abramos mão de tudo. Da saúde, dos pulmões, do dinheiro, do trabalho, porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Somente aqueles que entenderem que Jesus é a pérola, essa pérola escarnecida, esbofeteada, cuspida e humilhada, é o objeto da nossa fé, da nossa adoração e da nossa casa. Graça e paz. Pastor Adriano.